E aí, meu aprovado, vamos resolver a questão 7 da lista 5 de cálculo 2 do Bruno, beleza? A questão diz pra gente, né, que tem um aquário, beleza? Cuja base, né, é feita de ardósia e os demais lados são de vidro, tranquilo? E pede pra gente encontrar, né, as dimensões, ou seja, as dimensões do que? X, Y, Z, né? Ou seja, largura, profundidade e altura do aquário que minimizam o custo, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó. Um aquário tem volume V, segundo o enunciado. O volume do aquário vai ser X, Y, Z. Beleza? De acordo com que a gente vai montar o aquário, né? Igual nas questões anteriores que a gente já fez, beleza? Então o que a gente faz? Monta o aquário, né? Em relação a X, Y, Z. Ou seja, faz lá, ó, nosso R3, né? Nosso espaço e tal. Monta bonitinho, faz o paralelismo. Que eu vou fazer meio mais ou menos, sem tirar muito as medidas. Aqui é Y, aqui é Z e aqui é X. Beleza? Então vamos fazer aí o nosso aquário, né? Tira uma medidazinha aí qualquer. Beleza. Tá aí, né? Mais ou menos o nosso aquário. Onde a base do aquário, né? Que eu vou desenhar aqui, ó. O custo dela, né? Por ser de ardósia, é 5 vezes o custo, né? Dos demais lados que são de vidro, tranquilo? Então a gente tem que minimizar o custo, né? Encontrar as dimensões x, y, z que minimizam o custo. Então eu tenho uma função custo, né? De x, y, z, que são as dimensões do aquário, porque a função custo depende, né? Sobretudo das dimensões do aquário, né? Aliás, da área do aquário, né? Porque pensa o seguinte, como a base, né? A base seria a área, né? A área da parte de baixo do aquário. Então a função custo ela é vinculada à área, né? Ou seja, a função custo ela é proporcional à área do aquário. Então, como é que vai ser a função área do aquário? Bom, vou começar com as laterais, né? No caso do XZ, eu vou ter assim, ó, 2x é igual na questão anterior que a gente já fez, né? Ou seja, este lado aqui e este lado aqui, né? Mais, agora a frente do aquário fundo, né? Olhando, né, no sentido do eixo X aqui, ó. Eu vou ter o plano ZY, né? Vou ter mais 2ZY, né? Ou YZ, tanto faz. Mas agora eu vou ter o chão, né? E o teto, né? Olhando agora na vertical, no sentido do eixo Z. Bom, eu vou ter XY, beleza? Da parte de cima. E como a parte de baixo custa 5 vezes, né? Os demais lados e até 5 vezes a parte de cima, então eu vou ter 1xy mais 5xy, que vai resultar em 6xy, beleza? Porque se a gente for comparar o custo da base é 5 vezes o custo de qualquer um dos outros lados, tranquilo? Então, aqui montamos a nossa função custo que a gente deseja minimizar. Então, aqui a gente já tem uma função que é o vínculo, beleza? Ou seja, as grandezas x, y, z vinculadas a v, que é um valor constante. E a minha função custo, né, de 3 variáveis, né, que eu vou minimizar ela. Tranquilo? Então, aqui essa questão eu vou resolver igual eu fiz as outras, né, por dois métodos, o método tradicional e o método dos multiplicadores de Lagrange. A gente vai ver que os dois métodos são equivalentes, beleza? Então lembra que a gente já viu, a gente vai usar a função vínculo, né, que relaciona as três variáveis, para eliminar uma das variáveis na função de três variáveis e se tornar uma função de duas variáveis. Como é que vai ser? Eu vou isolar o z, que é a variável que eu quero determinar, né? Arbitrariamente eu quero eliminar o z nessa função aqui. Então vai ficar assim, ó, z igual a v sobre xy, beleza? A partir disso aqui, eu vou eliminar z na minha função de três variáveis. Ou seja, a minha função custo, que era de x, y, z, vai se tornar custo de xy. Beleza? Aí aqui vai ficar 2xz, mas z é v sobre xy. Então eu vou ter duas vezes v sobre xy vezes x, né? Que era duas vezes xz, mais duas vezes zy. Vai ficar duas vezes y. Z é V sobre XY, mais 6XY, né, que não vai ser alterado. Beleza? Então aqui, ó, esse Y corta com esse Y, esse X aqui corta com esse X aqui.
Organizando direitinho, a minha função custo de xy vai ser igual a 6xy mais 2v sobre y mais 2v sobre x. A gente já fez uma questão bem parecida com essa, então vocês vão ver que as coisas vão se relacionar da mesma maneira da outra questão. Tranquilo? Então tá aí, né, a nossa função custo de xy. E é ela que a gente vai minimizar através do nosso método tradicional, né, que envolve as derivadas, né, parciais. Ou seja, eu vou ter cx de xy, ou seja, a derivada em relação a x tem que ser igual a zero, né? E a derivada em relação a x vai dar 6y mais, derivando aqui em relação a x dá zero, e aqui vai dar menos 2v sobre x ao quadrado. Isso aqui é igual a zero, beleza? Então, vou montar o meu sisteminha com as duas derivadas, né? Aqui vai dar, derivando em relação a y, 6x, já menos direto, 2v sobre y ao quadrado igual a zero. Se a gente olhar essas duas, né, equações do nosso sisteminha e ver a equação de cima e a de baixo, se eu trocar x por y na equação de cima, ela vira de baixo e assim subsequentemente, né, e vice-versa. Se eu colocar aqui no lugar de y, x vai ficar 6x menos 2v sobre y ao quadrado, que é exatamente a equação de baixo, né, se eu trocar x por y. Ou seja, a gente cai naquele caso, né, da nossa simetria x igual a y. Ou seja, o x vai ser igual a y. E se eu trocar, né, em qualquer duas das variáveis, por exemplo, se x é igual a y, posso pegar a primeira equação e escrever ela toda em termos de x, ficando 6x menos 2v sobre x ao quadrado igual a zero. Beleza? Aí já passa esse cara para o outro lado ficando positivo, multiplico por x ao quadrado dos dois lados. Vou ficar assim, ó, usando a primeira equação. 6x vai ser igual a 2v sobre x ao quadrado. Beleza? Multiplico por x ao quadrado dos dois lados, eu vou ter 6x ao cubo igual a 2v. Divido por 2 os dois lados, ou melhor, divido por 6, né? Vai ficar x ao cubo igual a v sobre 3. Ou seja, x vai ser igual a raiz cúbica de v sobre 3. E isso também é igual a y, né? Porque eu tenho simetria x igual a y. Então já encontramos, né, dois valores, um para x e um para y. E lembra, quando a gente substituir a função de três variáveis para uma de duas, encontramos aí, por simetria ou não, né, resolvendo mesmo na mão o sistema, a gente vai ter resultados para as variáveis que ficaram, não para a variável que a gente eliminou. Só que através do vínculo, a gente vai descobrir o valor para a variável que está faltando. Descobrir y e z, x e y, jogo lá no vínculo para descobrir qual é o z, beleza? Então, eu vou ter o seguinte, ó, usando a minha função vínculo lá. V vai ser igual a x. X é quem? Raiz cúbica de v sobre 3. Vezes y, mesma coisa. Ó. Raiz cúbica de v sobre 3. Vezes o z. Beleza? Então, passando todo mundo para lá, bom, se eu multiplicar esses dois aqui, eu vou ter o seguinte, ó, v igual a raiz cúbica de v ao quadrado sobre 3 ao quadrado vezes z. Tranquilo? Porque o produto, né, de duas raízes é a raiz do produto, né, dos dois radicandos, né, que fala da raiz. Beleza? Agora eu vou converter essa raiz aqui para a forma fracionária, para ficar mais fácil de trabalhar, né? Ou seja, vou colocar em termos de expoentes fracionários. Ao quadrado, raiz cúbica, vai ficar o seguinte, ó, v ao quadrado, raiz cúbica, beleza? A mesma coisa, né, para o 3, então eu poderia colocar um parênteses aqui, ó, e fazer isso, beleza? Vezes z. Quando eu passar esse v sobre 3 elevado a 2/3 para o outro lado, eu vou ter que trocar o sinal, porque ele meio que passaria dividindo. Então, o sinal que é positivo aqui ficaria negativo lá, beleza? Aí eu vou ter o seguinte, ó, v que multiplica v elevado a menos 2/3 sobre 3 elevado a menos 2/3. Tranquilo? E isso é igual a z. Só que pensa, v não é v elevado a 1 e 1 não é 3/3.
Quando eu tenho multiplicação, né, de potência de bases iguais, eu repito a base, ou seja, V, e somo os expoentes, né? 3 terços menos 2 terços vai dar 1 terço, que multiplica. Bom, eu tenho 3 elevado a menos 2 terços. Como ele tem um menos aqui e ele está no denominador, ele volta para o numerador, beleza? E continua elevado a 2 terços. E isso é igual a z. Então aqui é como se eu tivesse raiz cúbica de v vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, beleza? Então eu teria potência de raízes, tranquilo? Então, multiplicação de raízes, perdão. E na multiplicação de raízes é a raiz da multiplicação, beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. A raiz, né, ou seja, a raiz cúbica da multiplicação de v elevado a 1 por 3 ao quadrado. Ou seja, eu teria 3 ao quadrado vezes v elevado a 1, que é o próprio v. E isso aqui é igual a z, beleza? Então, encontrei o valor de z. Então, né, as dimensões x, y e z seriam essas aqui, beleza? Não vou escrever formalmente x, y, z igual a tal, 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 porque aqui nós já encontramos as dimensões. Tranquilo? Então viram que não tem mistério, né? Só trabalhei um pouco mais essa álgebra aqui, né? Porque durante a prova, esse processo aqui pode ser confuso e a gente acaba errando o último resultado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos provar, né, que pelo método dos multiplicadores de Lagrange, o resultado é idêntico. Tranquilo? E como que é o método dos multiplicadores de Lagrange, a gente vai ter o seguinte, ó. Gradiente de f, que é a função que eu quero otimizar, ou seja, maximizar ou minimizar a função, beleza? Isso é igual a lambda, esse lambda é o multiplicador de Lagrange, vezes o gradiente de g, que é a minha função vínculo, tranquilo? Então agora eu vou traduzir essa expressão genérica para o nosso problema aqui. Quem é a função que eu desejo otimizar, ou seja, minimizar no nosso caso? É a minha função custo, né? Só que não é a custo de xy, é a custo de xyz, beleza? Então, essa vai fazer meu papel de f. Então, eu vou ficar assim, ó, gradiente de c, que é a função custo que eu desejo minimizar, é igual a lambda vezes o gradiente da função vínculo. O vínculo é o volume, a minha função v de xyz. Tranquilo? Então, vou colocar assim, ó, gradiente de v. Beleza? Então, escreve essa expressão genérica e traduz ela, né, para o nosso problema. E como é que vai ficar, então, o gradiente da minha função custo? Bom, vou escrever nessa anotação aqui, né? A primeira componente do vetor gradiente é derivada da minha função c de xyz em relação a x. Vai ficar 6y mais 2e. 2e. A segunda componente é derivada em relação a y, né? Então, vai ficar o seguinte, derivando em relação a y, 2e mais 6x. E derivando em relação a z, eu vou ter 2x mais 2y. Tranquilo? Esse é o meu gradiente. Agora, lambda vezes o gradiente de g. Bom, o gradiente de g vai ser a mesma coisa, né? Derivada parcial em relação a x vai ser a primeira componente, yz. A derivada parcial em relação a y vai ser a segunda componente, xz. Em relação a z, a terceira componente, xy. Beleza? Ou seja, lambda vezes o gradiente de g vai ser igual a lambda vezes cada componente do meu vetor. Tranquilo? Ou seja, vai ser lambda yz, lambda xz e lambda xy. Tranquilo? Então, quando eu multiplico, né, o vetor por uma escalar, eu estou multiplicando, né, cada componente desse vetor por essa escalar lambda, né, esse número real lambda. Beleza? Então, se essas duas coisas aqui são iguais, né, dois vetores só são iguais se cada componente desse vetor for igual. Ou seja, a primeira componente tem que ser igual à primeira componente, a segunda componente tem que ser igual à segunda componente, e a terceira componente tem que ser igual à terceira componente aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou montar um sisteminha, né, onde eu igualo cada componente, né, de cada vetor. Beleza? Então, vamos lá. Primeira componente. 6y mais 2e igual à primeira componente. Lambda yz.
Segunda componente, 2z mais 6x igual à segunda componente, lambda xz. Terceira componente, 2x mais 2y igual à terceira componente, lambda xy. E por último, né, eu escrevo a minha função vínculo, que é v igual a x, y, z. Montei um sisteminha, né? E agora a gente vai ter que resolver isso aqui. Só que, né, a gente está aqui para macetear as coisas, para entregar o negócio justamente mastigado para você. Beleza? Então vamos lá. É o seguinte, vou examinar, né, as minhas equações, que agora está numa forminha meio feia. Só que como a gente já está manjarindo disso, vamos olhar a primeira e a segunda equação. Pensa comigo. Se eu troco x por y na primeira equação, o que acontece? Ou seja, onde está y, eu escrevo x. Eu vou ter 6x mais 2z igual a lambda xz. Mas quem é 6x mais 2z igual a lambda xz? É a própria equação de baixo. Ó. 6x mais 2z igual a lambda xz. Então, entre essas duas equações, existe a mesma simetria que a gente viu no problema, né? Lá de cima. A simetria x igual a y. Beleza? Então, eu posso usar conceitos do método tradicional dentro do método dos multiplicadores de Lagrange? Pode, porque esses conceitos são conceitos de álgebra linear. Beleza? Então, estabelecemos aqui o nosso primeiro vínculo, né? X igual a y. Ou seja, a nossa primeira aproximação do nosso resultado. Beleza? Então, eu vou pegar esse x igual a y e vou olhar para a equação de baixo, que está vinculada somente a x e y. Então, é inteligente eu fazer isso. Trocar aqui, ó, x por y, já que eles são iguais, né? Então, a minha segunda equação, eu vou reescrevê-la aqui assim, ó. Vai ficar o seguinte, ó. Posso trocar x por y porque eles são iguais. Vou colocar tudo em termos de x, para eu simplificar. Então, vai ficar assim, ó. 2x mais 2x, 4x. Igual a lambda x vezes y, só que y é x, lambda x ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, dividindo tudo por x ao quadrado, né, considerando x distinto de zero, eu vou ter que lambda vai ser igual a 4 sobre x. Beleza? Para todo x distinto de zero, né? Vou colocar só aqui, ó, a gente não pode esquecer disso, né? Até na hora da prova é interessante a gente colocar que x tem que ser diferente de zero. Até porque se x for igual a zero e for igual a y, você não vai ter um aquário, né? Então, seria basicamente a solução trivial desse problema. Então, beleza. Encontramos o valor de lambda, né? Aqui, neste caso, o lambda vai ser útil para a gente, mas nem em todos os casos você precisa determinar, né, o valor de lambda. Tranquilo? Agora, né, que a gente descobriu como é que a gente vai fazer isso. Eu vou jogar nesta equação aqui, ó, na segunda equação, o valor de lambda, beleza? Por quê? Porque tem que jogar numa equação que seja que tenha o termo z, porque o multiplicador de Lagrange vai me ajudar, né, a descobrir quem é esse valor de z. Poderia jogar na equação de cima? Poderia, porque como x é igual a y, poderia dizer que lambda é 4 sobre y também, e jogar na equação de cima. Só que como eu estou colocando tudo em termos de x, né, isso simplifica o meu cálculo, vou jogar na equação que vincula x a z. Beleza? Então vamos jogar o valor de lambda na segunda equação aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 2z mais 6x é igual a 4 sobre x, que multiplica x, que multiplica z. Beleza? Joguei na segunda equação. Vou desenvolver isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Corta esse x com esse x. Eu vou ter 2z mais 6x igual a 4z. Beleza? Então, bom. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 2z para lá subtraindo, né? Vou desenvolver isso aqui, ó. Joguei o 2z para lá subtraindo. Eu vou ter que 6x igual a 2z. Dividindo tudo por 2, eu vou ter que 3x é igual a z. Então, encontrei o valor de z em termos do valor de x. Só que o que eu já encontrei? Que x é igual a y. E que z é igual a 3x. Então, convém eu utilizar tudo em termos de x. Porque pensa o seguinte. Eu tenho x em termos de x, que é ele mesmo. Eu tenho y em termos de x. Bom, que eles são iguais. E tenho z em termos de x. Ou seja, z é igual a 3 vezes x. Eu vou pegar uma equação que vincula x, y e z e colocar x, y e z somente em termos de x. Que aí eu vou ter uma equação e uma incógnita, que é o x. Só que uma incógnita x que está vinculada às outras duas incógnitas que eu quero descobrir.
E uma equação que está vinculada, né, a esses três incógnitas, esses três incógnitas que eu quero descobrir, é a minha equação do vínculo. Por isso que a gente tem que escrever o vínculo junto no sistema. Beleza? Vou ficar assim, ó. V vai ser igual a x vezes y. Quem é y? Y é igual a x também. Vezes z. Quem é z? Z é 3x. Então, eu vou ter o seguinte, ó. V vai ser igual a 3x ao cubo. Ou seja, x vai ser igual a... Chegar um pouquinho para cá. Raiz cúbica de v sobre 3. Bom, mas não é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve no problema passado, ó. X igual a raiz cúbica de v sobre 3, que também é igual a y, né? Porque a gente obteve no nosso sisteminha aqui, ó, a simetria x igual a y. Ah, as coisas estão começando a equivaler, né? Então, beleza. Descobri x e y. Como é que eu volto para descobrir o z? Bom, eu sei que z vale 3 vezes o x. Então, eu vou lá, ó. Z vai ser igual a 3 vezes a raiz cúbica de v sobre 3. Tranquilo? Então, vamos desenvolver isso aqui, ó. Z vai ser igual... Bom, eu quero jogar o 3 dentro da raiz, para eu ter um resultado bem parecido, né, com o que eu encontrei pelo método tradicional ali em cima. Então, vamos lá. Para eu jogar dentro da raiz cúbica, eu teria que elevar ele ao cubo. Que vai ficar assim, ó. Raiz cúbica. O 3 que estava do lado de fora, ele vem para dentro ao cubo, né? Vezes v sobre 3. Ele vem para dentro ao cubo, porque se eu quiser voltar, né, pro que eu tinha antes, eu cortaria esse índice, com esse índice jogaria ele para fora da raiz. Aí aqui vem, ó, z vai ser igual, bom, 3 ao cubo sobre 3 vai ser 3 ao quadrado, né? Raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes v. Show de bola? Se a gente olhar, né, raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes v, é exatamente o resultado que a gente teve pelo método tradicional também. Tranquilo? Então viram que não tem mistério, né? É basicamente a gente escolher, né, arbitrariamente, ou a não ser que o problema especifique, qual método a gente vai desenvolver para encontrar o mesmo resultado. Ou poderia fazer pelos dois métodos, né, para ter uma certa margem de acerto bem legal, né, de 100%. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Espero que você tenha entendido todo o passo a passo. Até a próxima. Valeu!